Peço então a vossa atenção, agradeço que retomem os vossos lugares. Pedia, por favor, ao Conselho de Administração, à doutora Mariana Mota Torres, ao professor Franklin, para ocuparem os lugares. Pedia também a presença do doutor António Marinho, para que pudesse também já ocupar o lugar. Doutor António Marinho. Só aguardar uns segundos para que o Sr. Ministro possa cumprimentar algumas entidades presentes. Sente-se. Sr. Ministro, Dr. Manuel Pizarro, pedíamos o favor. Damos início então ao encerramento da Conferência dos 20 anos da Entidade Reguladora da Saúde. Foi um dia longo, como já tivemos a oportunidade de fazer a resenha, agradecemos a todos os oradores e para que possamos recordar aquele trabalho intenso que foi nestas longas horas, vamos aproveitar para recordar este dia. Obrigado pela presença e participação na conferência ARS em Perspectiva 20 anos de regulação em saúde. E foi este um resumo do dia. Agora dou a palavra ao Sr. Presidente da Entidade Reguladora da Saúde, Dr. António Pimenta Marinho. Bem, muito boa tarde. Ao final de um dia que esteve muito agradável neste edifício que é Monumento Nacional e com estas belas vistas no Centro Histórico do Porto, que é Património da Humanidade. Começo com agradecimento do Conselho de Administração à Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, que apesar de não ter estado presente, nos enviou uma mensagem que muito nos honrou e que dessa forma se associou a este dia e também por nos ter concedido o seu alto patrocínio. Sr. Ministro da Saúde, Dr. Manuel Pizarro, estamos muito gratos pela sua presença.
A sua presença aqui é para todos nós o reconhecimento da atividade que se desenvolve na IERSE, dia a dia, todos os dias, sempre a pensar nos nos utentes do Serviço de Saúde. Também desta forma, os trabalhadores da IERSE veem reconhecido o seu trabalho na defesa da saúde e do sistema de saúde. É que sem pessoas nada se faz e também nada se consegue. Penso que já deve ter chegado a ser a juíza conselheira do Supremo Tribunal de Justiça, Dr. Leonor Furtado, que foi Inspetora-Geral da Saúde, Sr. Eurodeputado e Srs. Deputados, caros colegas de outras reguladoras, nomeadamente a Autoridade da Concorrência, o Dr. Miguel Moura e Silva, da AFS, do Infarmed, a Dra. Erika Viegas e a Dra. Helena, excelentíssimos senhores membros da Comissão de Saúde da Assembleia da República, Senhora Diretora-Geral da Saúde, Dra. Rita Sá Machado, muito nos honra também aqui a sua presença, até porque também trabalhou connosco aqui no Norte, caros membros da Direção Executiva do SNS, estimados dirigentes do Ministério da Saúde e da Administração Pública, estimados bastonares representantes das ordens profissionais e representantes das associações de jovens médicos, farmacêuticos e nutricionistas, estimados membros das associações de pessoas portadoras de doença e defesa de consumidores, uma saudação particular às universidades, institutos e unidades de saúde. Estas são áreas e entidades de quem precisamos e a quem queremos também dedicar mais atenção e cooperação. Meu caro colega, Presidente da Entidade Reguladora Independente de Cabo Verde, Dr. Eduardo Tavares, bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Meus caros colegas do Conselho de Administração, Mariana e Franklin, caros colegas do Conselho Consultivo, atuais e antigos membros e respectivos presidentes, excelentíssimos órgãos dirigentes das entidades prestadoras de cuidados de saúde de todos os setores aqui presentes, excelentíssimos dirigentes sindicais também aqui presentes, e um cumprimento também aos nossos colegas membros da Comissão de Trabalhadores, aos nossos colegas diretores de várias direções e unidades da IERSE, bem como a todos os que nos acompanharam através do online. Caros colegas da Comissão Organizadora, estamos muito gratos pelo vosso empenho e dedicação que possibilitou termos hoje este espaço a funcionar com toda a dignidade. Quero também agradecer publicamente aos nossos ilustres oradores de Portugal, Cabo Verde e dos Países Baixos, com toda a generosidade, partilharam neste dia os seus conhecimentos, as suas experiências e o que pensam sobre o futuro da regulação na saúde. Bem sei que não é fácil mobilizar estas agendas e juntar tanta gente determinante na vida do país num encontro como que hoje aqui realizamos. Obrigado a todos por terem vindo ou por terem estado online. Senhor Ministro da Saúde, numa ocasião tão importante como esta, ao celebrarmos 2 décadas de dedicação e serviço da entidade reguladora da saúde, impõe-se refletir sobre a nossa herança e com mais vigor planear o nosso futuro. 20 anos de IERSE simbolizam mais do que um marco temporal, representam tempos de resiliência, palavra agora tão em voga, tempos de inovação e de compromisso inabalável com excelência na regulação e na supervisão da prestação de cuidados de saúde em Portugal. Desde a sua criação, com altos e baixos, com maior ou menor assertividade, com muitos a acreditarem na IERSE, com outros a dedicar-lhe pouca atenção, mas apesar disso tudo, todos sabemos que a IERSE tem tido um papel importante na defesa da qualidade e da segurança na saúde, bem como nas questões do acesso ao serviço de saúde. Estas são responsabilidades que abraçamos com seriedade desde o primeiro momento em que fomos indigitados e que os utentes do Serviço de Saúde merecem. Vejam que até o ChatGPT disse que a IERSE também tem sido a guardiã da qualidade e segurança da saúde em Portugal. Senhor Ministro da Saúde, caros conferencistas, comemoramos 20 anos da criação da IERSE. Efetivamente, a IERSE foi criada a 10 de dezembro de 2003, a nomeação dos membros do então Conselho Diretivo a 24 de março de 2004 e a posse a 19 de abril de 2004. Porque vamos ter vários momentos ao longo de 2024, ficam desde já convidados para os eventos que pensamos também realizar no próximo ano, no âmbito das iniciativas inseridas nos 20 anos. Eventos que visam assinalar o importantíssimo papel que a IERSE tem e para promover o debate de ideias e a aproximação aos utentes/cidadãos.
O ex-ministro Luís Filipe Pereira já nos falou sobre o papel que teve na criação da ERSE. Depois, o professor Jorge Simões voltou também a completar a história. Mas foi também pela batalha dos cuidados de saúde primários que resultou a criação da ERSE. E por isso convidamos o ex-ministro Luís Filipe Pereira, que teve aqui a intervenção que ouvimos no início da tarde. E não se pode deixar de sublinhar o papel determinante do presidente Jorge Sampaio na criação da ERSE, em consequência também dos protestos desenvolvidos no âmbito dos cuidados de saúde primários. E estes 20 anos têm para nós um significado especial de celebração das realizações alcançadas e de inspiração para os desafios futuros, como nos disse hoje Sua Excelência o Sr. Presidente da República. E por isso não quisemos esquecer ninguém. Não esquecemos o trabalho de quem defendeu melhores cuidados de saúde no SNS, e o SNS tem uma importância fundamental, pois, apesar de tudo, prestou mais de 55 milhões de cuidados de saúde em 2022. Os hospitais privados, também um pilar importante, fizeram cerca de 8 milhões, como já ouvimos durante o período da manhã. Mas também não podemos esquecer o setor privado convencionado, os MCDTs ou o setor da diálise, ou ainda o setor social, com relevante papel em muitas áreas e também na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Não esquecemos nenhum ex-presidente da ERSE, nem nenhum membro dos seus conselhos de administração. Não esquecemos nenhum membro do Conselho Consultivo. Não esquecemos nenhum ministro que contactou com a ERSE e por isso foram convidados. Não esquecemos nenhum diretor-geral da saúde que a dirigiu durante estes anos de existência da ERSE. E também não esquecemos o setor público, o setor social e o setor privado e as mutualidades. Todos foram convidados e ficámos muito satisfeitos por acederem ao nosso convite. Hoje, após 10 meses de trabalho deste CA, afirmamos com convicção: estamos organizados e preparados para elevar a ERSE a um novo patamar de relevância na saúde em Portugal. Nós gostaríamos até já de ter apresentado uma revisão de estatutos ao Sr. Ministro, ainda antes do Governo ser dissolvido, não fomos a tempo, mas vamos de qualquer forma, vamos remeter-se. O sistema de classificação e supervisão pelo risco, continuamos a trabalhar para ter um sistema de classificação de prestadores de saúde, ancorado numa supervisão estratégica pelo risco. Este sistema não só otimizará a alocação dos nossos recursos, mas também elevará os padrões de qualidade e segurança em todo o setor. A nível da modernização tecnológica e administrativa, a transformação digital da ERSE é mais do que uma necessidade, é uma oportunidade para reformular a nossa abordagem regulatória. Precisamos de implementar soluções tecnológicas avançadas para tornar os nossos processos mais eficientes, transparentes e acessíveis aos cidadãos e aos profissionais de saúde. A regulação no quadro do desenvolvimento tecnológico. A era digital trouxe consigo desafios e oportunidades sem precedentes. A ERSE tem que estar na linha da frente, adaptando a nossa regulamentação para assegurar que as inovações tecnológicas sejam integradas de forma segura e eficaz no sistema de saúde. E precisamos ter um cuidado e uma atenção especial para a utilização da telemedicina, dos dados em saúde e da IA na saúde. Por isso, convidamos eminentes personalidades para nos falarem destes temas. E estamos a estudar para que possamos estar preparados para o papel que nos cabe no âmbito da regulação nestas áreas. Continuaremos a apostar na era do licenciamento de qualidade e segurança, na qualidade do licenciamento, adaptando aos novos tempos. Precisamos de aproveitar as tecnologias para sermos muito mais ágeis e menos burocráticos. Precisamos de nos adaptar à revisão das portarias de licenciamento que estão a ser tratadas no Ministério da Saúde, de forma a podermos elevar a qualidade, agilizar procedimentos e para que possamos estender esse licenciamento a todos os prestadores, públicos, privados e do setor social, de forma a garantir confiança aos cidadãos. Pretendemos que esta medida possa assegurar aos cidadãos que todos os prestadores de saúde operem num nível de excelência, palavra por vezes também demasiado gasta, num nível de excelência reconhecido e respeitado. A nossa importância na cooperação com outras entidades reguladoras e outras entidades não pode deixar de ser uma prioridade. Nós não podemos viver, trabalhar numa bolha. Não podemos trabalhar isolados. Nós temos procurado o trabalho e cooperação com outras instituições e associações reguladoras e 2024 será um ano muito importante para aprofundar a nossa colaboração com essas entidades. Juntos, partilharemos conhecimentos e experiências, fortalecendo o nosso papel regulador a nível internacional. Evidentemente que, por força dos estatutos, a nossa interação com a ADC e com a AFS são mais intensas, mas procuraremos esse trabalho conjunto e alargado.
O reforço da intervenção regulatória e legalidade terá de ser uma área importante e, para nós, mais assertiva e incisiva. Pelo que continuaremos a assegurar que todas as interações no setor da saúde sejam sempre pautadas pela legalidade, independência, ética e transparência. A questão da regulação da publicidade no setor da saúde precisa ter uma intervenção mais vasta, concertada e mais interventiva. É nosso dever assegurar que a informação veiculada seja transparente, clara e em benefício da saúde pública. É uma área que merece uma atenção muito particular e teremos isso como um propósito importante. Temos de mostrar que não vale a pena investir na publicidade enganosa e indutora de procura de cuidados. Estamos também a trabalhar para adotar a ERSE uma política ativa de sustentabilidade, incentivando práticas que respeitem o ambiente e promovam a saúde sustentável. E não nos esqueceremos de apresentar o estudo que tencionamos fazer sobre a efetividade da ERSE na saúde em Portugal. Falo-emos porque, para além de tudo, temos confiança no nosso trabalho. Senhor Ministro, ilustres convidados e participantes, com a celebração dos 20 anos da ERSE, não pretendemos apenas uma celebração do passado, um respeito pelo passado. Queremos que ele seja uma inspiração para o futuro. Um futuro onde a ERSE se posicionará como um líder incontornável na regulação da saúde, um farol de inovação, confiança e excelência, assegurando um sistema de saúde robusto e acessível para todos, como dizia a mensagem do Sr. Presidente da República. E estamos preparados para as mudanças a nível nacional que se estão a operar no nosso sistema de saúde e, em particular, no SNS. A nossa visão para a ERSE é clara. Queremos contribuir para o desenvolvimento de um sistema de saúde robusto, inovador e sustentável. Queremos ser um regulador que respeita e exige o cumprimento da legalidade, com independência, ética e transparência e com capacidade para reforçar o seu papel na tomada de decisão central. Caríssimos colaboradores, caras e caros colegas, não posso terminar sem uma palavra de agradecimento para os 114 trabalhadores da ERSE que, com o seu enorme sentido de responsabilidade, contribuem para o prestígio e a afirmação da ERSE. Todos nos orgulhamos do vosso trabalho. Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua presença e muito obrigado a todos que participaram. Chamava agora para o discurso de encerramento o Sr. Dr. Manuel Pizarro, Ministro da Saúde. Senhor Presidente do Conselho Diretivo do Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde, Dr. Pimenta Marinho, e em si saúdo os outros elementos do Conselho de Administração, todos os anteriores dirigentes da Entidade Reguladora da Saúde que aqui estão presentes e, naturalmente, todos os profissionais que constroem o dia-a-dia desta importante entidade reguladora, senhoras e senhores dirigentes do Ministério da Saúde, que eu saúdo na pessoa da Senhora Diretora-Geral de Saúde, doutora Rita Sá Machado, minhas senhoras e meus senhores bastonários, senhores representantes dos diferentes organizações e os profissionais da saúde, minhas senhoras e meus senhores. É naturalmente com muita satisfação que eu me associo à celebração do 20º aniversário da instalação da entidade reguladora da saúde. Depois de já ter estado, aliás, numa demorada visita à entidade reguladora da saúde, logo em abril, em que tive a oportunidade de contactar com um vasto conjunto de profissionais e de me reunir demoradamente com os dirigentes dos diferentes departamentos da entidade reguladora da saúde. Já que foi dito pelo Pimenta Marinho, e provavelmente foi melhor explicado ao longo do dia, que a entidade reguladora da saúde teve a sua gênese num momento particular do nosso sistema de saúde, quando em 2003... depois de, em 2002, terem sido criados os hospitais SA, em 2003 se evoluiu para a ideia de um modelo de cuidados de saúde primários, onde poderia haver organizações que fossem de promoção privada ou social. O então Presidente da República colocou como condição para aceitar essa evolução que houvesse uma entidade que assegurasse que a realidade da coexistência de diferentes prestadores no contexto do sistema de saúde não se traduzia por uma desnatação ou por uma seleção adversa dos utentes do Serviço Nacional de Saúde, e essa era a missão originária da ERSE. E entre essa missão originária e aquilo que a ERSE faz hoje,
há coincidências, mas há também muitas diferenças. Mas eu tendo a achar que, no essencial, as diferenças são bastante positivas, porque a ERSE tem hoje uma intervenção muito vasta no sistema de saúde, mas uma intervenção que tem uma linha principal, que é a linha de promover a qualidade e a segurança dos utentes e assegurar a cada utilizador do sistema de saúde, seja ele o Serviço Nacional Público, a espinha dorsal do nosso sistema de saúde, seja ele um prestador privado ou um prestador do setor social, assegurar, dizia eu, que os utentes são tratados com qualidade, englobando neste conceito da qualidade um conceito global de qualidade que abrange naturalmente os aspectos técnicos, mas também os aspectos deontológicos e até os aspectos económicos dessa transação, quando ela é feita no setor social ou no setor privado. Como sabemos, no setor público, os aspectos económicos da transação direta do utente são de natureza bastante diversa do que aqui ocorre. Acho que podemos reconhecer que a ERSE tem feito isso com competência e com elevada capacidade de resposta, e é, até no setor da saúde, sempre com muitas polémicas, é até talvez a menos polémica das instituições do sistema de saúde, que em si mesmo já é um elogio. Mas devo dizer que a ERSE faz não apenas isso, como depois de 2014 conseguiu absorver um conjunto de competências muito complexas no domínio do licenciamento das instituições de saúde, competências que até se podia questionar se à partida deviam ser atribuídas a uma entidade com funções reguladoras, mas a verdade é que, independentemente disso, nós também, a complexidade do nosso sistema impele-nos a algum pragmatismo. A verdade é que foi isso que foi feito e a ERSE, não há nenhuma dúvida, conseguiu fazê-lo com grande capacidade e com grande competência, e todo o complexo sistema do licenciamento na área da saúde, complexo porque tem que ser complexo, atentas às questões importantes que estão em causa em matéria de qualidade e de segurança. E complexo, porque nós também temos sempre tendência, no nosso país, a acrescentar um bocadinho às regras, de forma a torná-las de mais difícil execução pelos operadores e de mais difícil avaliação pelo Estado. A verdade é que a ERSE tem feito isto também com grande isenção e com grande competência que todos reconhecem. O sistema de saúde português tem tido uma enorme evolução nestes 20 anos em que a ERSE existe. Eu não tenho a certeza, enfim, até nesta sala quem conhece isso com melhor detalhe que eu, que tenha havido uma modificação assim tão significativa na combinação entre o público e o privado na dimensão da resposta dos sistemas. Houve, isso sim, uma profunda reorganização do setor privado, absolutamente distinta daquele em que eu comecei, que existia quando eu comecei a trabalhar como médico há um pouco mais de 3 décadas de existência. Os consultórios privados e as pequenas clínicas deram lugar a grupos organizados cuja atividade é muito diversa dessa e cuja capacidade de concorrerem com o setor público é muito diversa daquela que existia há algumas décadas atrás. Isso impele-me a pensar e a refletir convosco sobre se nós não temos, desse ponto de vista, que revisitar as funções que originariamente estavam atribuídas à ERSE e que as reforçar. Porque a verdade é que o sentimento que tenho é o sentimento de que bem ou mal, está instalada no sistema de saúde português uma concorrência. Eu não tenho nada contra a concorrência, mas tenho algumas dúvidas de que essa concorrência, as dúvidas são um eufemismo, não sei se estão a perceber, tenho algumas dúvidas de que essa concorrência seja feita em termos que sejam justos. O que quero eu dizer? Faz algum sentido se as regras com as quais se regem as maternidades são regras para preservar a qualidade e a segurança, que as regras dos equipamentos e das dotações de recursos humanos sejam completamente diferentes no setor público e no setor privado? Acho estranho. Faz algum sentido que o legislador tenha inventado uma categoria especial de maternidades que são maternidades que não têm urgência aberta? Isto é mesmo uma evolução científica que coloca Portugal à frente do panorama internacional. Então, há maternidades em que se consegue prever o dia e a hora de cada recurso e não é preciso ter a urgência aberta. Isso não deve ser revisitado.
Faz algum sentido que na terceira década do século XXI subsistam em Portugal maternidades que fazem menos de 100, até nem estou a ser muito exagerado, se dizer, maternidades que fazem menos de 50 partos por ano e que fazem não 60% dos partos em cesariana, não 70% dos partos em cesariana, não 80%, mas mesmo 100% dos partos em cesariana. Acho que talvez tenhamos aqui um amplo setor. Primeiro, temos aqui seguramente muitas das pistas que explicam várias das dificuldades que nós estamos a ter para manter o nosso sistema de saúde materno-infantil e temos aqui seguramente um vasto campo para a intervenção de uma entidade reguladora e faço aqui o desafio para que a ERSE possa também tornar este assunto num assunto prioritário, porque se há coisa que os portugueses não nos perdoariam, seria o de pormos em causa aquela que foi, porventura, a mais extraordinária conquista do Serviço Nacional de Saúde, que foram os índices de saúde materna-infantil. Conquista essa que se deve, aliás, à ação persistente, corajosa e determinada de um grande médico, que já não está entre nós, o professor Albino Aroso, que quer enquanto profissional da medicina, quer enquanto membro do Governo, liderou esta ação. Mas, enfim, gozando da vantagem de já não ter que, pelo menos nas próximas semanas, lidar com a proposta dos novos estatutos da ERSE, permite-me anunciar que nós nos preparamos para arranjar mais trabalho para a ERSE, porque estamos confrontados hoje no sistema de saúde com um problema novo que resulta, aliás, da nossa tentação para legislar, às vezes um pouco demais, e que é o tema muito relevante da proteção radiológica e das condições em que a proteção radiológica está enquadrada do ponto de vista jurídico. A experiência que foi feita nos últimos anos de colocar os temas da proteção radiológica na área da saúde fora do sistema da saúde, manifestamente não resultou. Não resultou porque o sistema da saúde tem especificidades que muito dificilmente os outros setores da administração pública conseguem compreender e conseguem acompanhar. E a certa altura criou-se um labirinto legislativo que quase que transforma em coisas similares realidades tecnológicas tão diversas como são, por exemplo, um aparelho de radioterapia, cujo sentido funcional é mesmo lesar tecidos, tanto quanto possível, lesar tecidos que fazem mal às pessoas, mas é esse mesmo o sentido funcional, ou um simples aparelho de cirurgia oral de um consultório de um dentista. E, naturalmente, isto não é possível que seja assim e, por isso, o Governo aprovou no seu penúltimo Conselho de Ministros, eu já não sei se foi no último, se foi no penúltimo, os dois últimos tiveram tantos documentos aprovados que eu já não consigo localizar, mas bem, no penúltimo Conselho de Ministros, aprovou uma profunda alteração à Lei de Proteção Radiológica e não sei se com alegria, se com tristeza da administração da ERSE, preparem-se, porque a entidade reguladora da saúde somará ao licenciamento do conjunto das estruturas de saúde também as funções de licenciamento no domínio da proteção radiológica e eu tenho a certeza que isso será mais um desafio e mais uma dificuldade para os profissionais e para os dirigentes da ERSE, mas também tenho a certeza que será uma grande melhoria para o sistema de saúde português, garantindo proteção radiológica aos profissionais e aos utentes, mas garantindo que essa proteção radiológica é organizada proporcionalmente ao risco efetivo de cada uma das estruturas. Da mesma forma que tenho ainda a expectativa, nestas semanas que nos faltam, de podermos concluir um trabalho de grande valor que estamos a realizar, também com o envolvimento da ERSE, com o envolvimento, aliás, de todos os setores, do setor público, através da direção executiva do SNS, do setor privado, através da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada e da Federação Nacional dos Prestadores de Saúde e do setor social, através da União das Misericórdias Portuguesas, que é o esforço de, finalmente, publicar as portarias que dizem respeito ao licenciamento das diferentes tipologias de instituições de saúde na legislação publicada em 2013 deviam ter sido publicadas em 180 dias e, como se vê, já lá vão 20 vezes 180 dias, acho que não podemos adiar mais isto. Esses documentos estão na fase final da auscultação pública e espero que ainda seja possível concluí-los a tempo de deixarmos esse edifício pronto, com a simplicidade adequada, de forma a que o rigor necessário não seja prejudicado na sua execução
por regras burocráticas de escassa utilidade para os utentes dos diferentes serviços de saúde. Estamos, neste momento, a viver uma profunda reforma do Serviço Nacional de Saúde. Uma reforma que era indispensável, porque o sistema de saúde português, o sistema de saúde no seu conjunto e o SNS em especial, estão sujeitos a pressões enormes. Pressões que, aliás, são muito visíveis no sistema mediático. Não acontecem apenas em Portugal. Acontecem um pouco por todo o mundo desenvolvido, um pouco por toda a Europa. Vim, aliás, esta semana tive a oportunidade de participar numa conferência em Tallinn, na Estónia, e, enfim, quando ouço falar os meus colegas, ministros da saúde dos vários países da União Europeia, nós quase que podíamos trocar as intervenções, porque davam cada um deles para falar dos seus países. Os problemas são um pouco similares e até são um paradoxo, porque há qualquer coisa de paradoxal no facto de, depois do Serviço Nacional de Saúde ter dado uma magnífica mostra do seu valor na forma como respondeu à pandemia pela Covid-19, e sendo absolutamente evidente que o Serviço Nacional de Saúde está a produzir mais cuidados do que alguma vez fez, em todas as linhas de produção, cuidados de saúde primários, consultas hospitalares, cirurgias e até, infelizmente, em atendimentos e serviços de urgência, porque isso, o padrão de qualidade seria fazer menos e não continuar a fazer mais, que o está a fazer com vários sinais de profunda inovação, não apenas a generalização das unidades de saúde familiar com um modelo de remuneração associado ao desempenho, mas, por exemplo, o extraordinário programa de hospitalização domiciliária que o Dr. Delfim Rodrigues tão bem dirige, que já tem quase 400 de lugares em permanência e que permitiu, em 2022, tratar mais de 9.000 portugueses em suas casas e que está agora a ser estendido também em vários dos hospitais a um apoio às estruturas residenciais para pessoas idosas, conferindo qualidade clínica a essas instituições e poupando recursos aos hospitais. Bem, apesar de tudo isto, que é muito positivo, nós não podemos deixar de reconhecer que ainda assim não temos sido capazes de dar resposta à procura. A procura cresce mais depressa do que a nossa capacidade de resposta. Uma parte da explicação pode estar na procura que não foi satisfeita durante os anos da pandemia, naturalmente, mas há mais do que isso. Há outros efeitos, alguns dos quais também podem ser entendidos como positivos, os efeitos do aumento da esperança de vida e, portanto, do envelhecimento da população, naturalmente gera maior procura de cuidados de saúde, o efeito de um aumento muito significativo da literacia da população, que faz com que as pessoas tenham consciência do seu direito à saúde e consciência da possibilidade de resposta, o efeito ainda mais positivo da extraordinária, avassaladora evolução técnica e científica das ciências da saúde e da medicina, que permitem dar resposta hoje a coisas que eram, enfim, rapidamente fatais ou quase intratáveis há 1 ou 2 ou 3 décadas atrás. E, naturalmente, tudo isso também contribui para o aumento da pressão, mas a verdade é que temos esse aumento da pressão e temos muitos cidadãos a quem não respondemos de forma pronta, pelo menos de forma pronta em relação àquilo que é a sua expectativa, porque bem podemos dizer que estamos a responder no tempo clinicamente adequado, e isso muitas vezes é verdade, o que não quer dizer é que seja no tempo que um cidadão acha adequado para a sua necessidade, para a sua demanda de uma resposta, e confrontamos com um problema de enorme insatisfação dos profissionais em geral, enfim, naturalmente com matizes e com indicações diversas, mas verdadeiramente com o sentimento por parte dos profissionais de que lhes estamos a pedir mais do que é legítimo e que não estamos a compensá-los da forma como eles acham adequados. Estas pressões, repito, não são apenas do sistema de saúde português, não são apenas do SNS, mas têm que ser debatidas, porque temos que encontrar um caminho para as superarmos, porque há algo de que eu tenho absoluta certeza, no próximo ano de 2024, ano muito significativo para o país e para a democracia portuguesa, em que se celebra meio século dessa data libertadora, que foi o 25 de Abril, ano em que se celebram os 45 anos do Serviço Nacional de Saúde. Há uma coisa, repito, de que tenho absoluta certeza, é que o país não pode prescindir do SNS. O SNS é absolutamente essencial à qualidade de vida dos portugueses, é absolutamente essencial à coesão social e à coesão
territorial do nosso país e nós temos a obrigação de o defender, de o preservar, de o acarinhar, de o adaptar às novas realidades. Quer isto dizer que o SNS deve viver isolado numa ilha? Nada disso. O SNS precisa de... Neste esforço de modernização do SNS faz parte também uma relação que tem que ser uma relação entre iguais, uma relação de complementaridade com os diferentes operadores na área da saúde, mas tem também que garantir que essa relação profunda não põe em causa o cumprimento dos deveres que só ao SNS, afinal, ficam reservados, porque também não tenham nenhuma dúvida sobre isso. Há muitas áreas de atividade e há muitas áreas geográficas onde, se não fosse o SNS, não haveria nenhum serviço alternativo, por razões que são, aliás, fáceis de compreender, porque esse serviço não teria solvência económica e não poderíamos colocar a nenhum operador que não seja o Estado a obrigação de ter serviços que se avaliam pela sua necessidade social e não pelo resultado da sua operação financeira. É por isso que, quando falamos da formação de profissionais, falamos sobretudo do setor público. Não há nenhum impedimento na lei para que outros setores que não o setor público possam formar, por exemplo, especialistas em medicina, mas a verdade é que, apesar disto ser verdade, disto estar na lei há 14 ou 15 anos, concurso após concurso, 99% das vagas para formar médicos especialistas são do setor público. É natural que seja assim, porque, enfim, para os outros setores, eles são encarados mais como uma despesa, enquanto no nosso lado eles são encarados, sobretudo, como um investimento no futuro. É natural que seja assim, é compreensível que seja assim, e há muitas outras áreas, a difusão dos serviços de urgência pelo todo nacional, a difusão das maternidades pelo todo nacional. Nós não temos no SNS não tem nenhum preconceito contra estabelecer acordos com maternidades privadas para resolver os problemas conjunturais que temos nas maternidades públicas. Fizemos-lo, aliás, em Lisboa, com as maternidades dos 3 principais operadores privados da saúde. O que não há é nenhuma maternidade privada com que o fazer, sei lá, nas Caldas da Rainha, ou em Abrantes, ou na Guarda, ou em Setúbal, ou em Almada. Daí tem mesmo que ser o SNS a dar a resposta possível e a valorizar a sua rede para responder, porque naturalmente não há, e suspeito que não haverá tão cedo, nessa matéria, nenhuma alternativa. Portanto, como se vê, não apenas se mantém atual a importância da existência de uma entidade reguladora independente no setor da saúde, como, previsivelmente, por aquilo que podemos avaliar da realidade atual e por aquilo que podemos supor com realismo sobre os desafios que vamos ter no futuro imediato, esta entidade e a sua intervenção vão ser cada vez mais necessárias à regulação do sistema de saúde, porque o desenvolvimento harmonioso de um sistema de saúde, que, repito, tem um grande pilar no seu serviço público, mas tem como agentes essenciais, complementares, o setor privado e o setor social, exige mesmo que alguém, a ERSE, faça uma regulação que garanta que tudo isto funciona em favor das pessoas e de forma harmoniosa, e eu confio que, com a forma, aliás, que me pareceu especialmente bem pensada, com que organizaram esta cerimónia de celebração, este evento de celebração dos 20 anos da ERSE, um evento que, só pela sua natureza inclusiva, já merecia ser sublinhado. Tenho a certeza que temos na entidade reguladora da saúde um corpo de profissionais e de dirigentes que vão continuar a dar resposta a esta necessidade, e desejo muitas felicidades a todos os que trabalham com a ERSE e a todo o sistema de saúde português. Muito obrigado. Sossegue. Dona Maria? Há 20 anos que a ERS, entidade reguladora da saúde, regula e supervisiona a atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde dos setores público, privado, social e cooperativo, para garantir os direitos e legítimos interesses dos utentes,
o cumprimento dos requisitos de exercício da atividade, incluindo os do licenciamento, e a legalidade e transparência das relações económicas entre os diversos operadores, entidades financiadoras e utentes. Somos uma entidade administrativa independente que regula, supervisiona, fiscaliza e sanciona as atividades de prestação de cuidados de saúde. Emitimos regulamentos e mediamos conflitos. Registamos e licenciamos os prestadores de cuidados de saúde para que cumpram os requisitos de qualidade e segurança ao nível das instalações, organização e funcionamento. Monitorizamos as práticas publicitárias em saúde. Realizamos regularmente fiscalizações e auditorias com equipas multidisciplinares para verificação in loco do modo de funcionamento dos operadores. Zelamos pela aplicação das leis e regulamentos e demais normas aplicáveis. Emitimos ordens, instruções, recomendações e advertências, sempre que necessário, e sancionamos as condutas infratoras. Apreciamos as sugestões, elogios e reclamações que recebemos e monitorizamos o seguimento que lhes é dado. Garantimos o direito de acesso aos cuidados de saúde em tempo útil, com qualidade e em segurança. Prestamos informação, orientação e apoio aos utentes. Asseguramos que saibam antecipadamente que cuidados lhes vão ser prestados, qual o seu custo e que possam recebê-los no setor privado ou social, em complementaridade com o público. Prevenimos práticas de rejeição ou discriminação infundadas, de indução artificial da procura e de violação da liberdade de escolha. Defendemos a concorrência, que significa mais prestadores, mais qualidade e melhores preços. Elaboramos estudos e emitimos recomendações sobre as relações económicas nos vários segmentos do sistema de saúde. Apostamos numa intervenção preventiva, apoiando os serviços de saúde e os utentes e trabalhando em cooperação com outras instituições. Somos a entidade reguladora independente da saúde em Portugal, que prossegue uma missão de interesse público de regulação de todo o sistema de saúde português. ERS. 20 anos pela saúde de todos. Muito obrigado, muito obrigado. Boas festas e em nome do Sr. Presidente e com a autorização do Sr. Ministro, ficamos por aqui e até breve.